Naquele dia, Janaína respirou fundo, sentiu o peso do corpo magro e encarou o milionário bem nos olhos, na frente de todos, com a voz embargada, mas firme como nunca. Esse casamento não pode continuar. Essa mulher e a mãe enganou a todos, inclusive o senhor. O salão gelou, o padre quase deixou o livro cair, a noiva perdeu o sorriso de capa de revista e por alguns segundos ninguém nem piscou. Ninguém imaginava que justamente aquela mulher simples, que vivia passando pano no chão e sendo tratada como invisível, seria a responsável por virar a vida de uma família milionária de cabeça para baixo. Mas para entender como tudo chegou nesse ponto, é preciso voltar um pouco no tempo, porque a sujeira que estava escondida nessa história era bem pior do que qualquer um ali poderia imaginar. Antes de começar, me conta aí nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí agora? Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. E já aproveita enquanto você responde. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vai acontecer aqui hoje, meu Deus, você não está preparado, então respira fundo e fica até o final, porque essa história é daquelas que ninguém acredita até ver e ouvir. Augusto Vasconcelos era o tipo de homem que entrava em qualquer lugar, achando que comprava tudo com dinheiro. Pessoas, silêncio, respeito, amor. Desde cedo acostumado a mandar e nunca ouvir não, tinha construído um império no setor imobiliário às custas de funcionários exaustos, contratos apertados e uma frieza que dava medo até nos próprios diretores. Andava pela mansão como um rei moderno, checando relatórios no tablet, enquanto mal olhava na cara de quem servia o café. Quando falava dos funcionários, chamava de peças do sistema, como se gente fosse coisa que dá para trocar na primeira falha. E todo mundo sabia, se alguém errasse um copo fora do lugar, levava bronca pública. Só que, por ironia, foi esse mesmo homem, tão acostumado a controlar tudo, que se deixou cegar por um sorriso perfeito e uma promessa de amor que tinha mais cálculo do que sentimento. Bianca surgiu na vida de Augusto como uma explosão de luz em feed de rede social. Influenciadora em ascensão, foto perfeita, sorriso alinhado, frases motivacionais de legenda e aquela pose de quem nasceu para ser famosa. Ela não queria apenas um relacionamento, queria um palco. E quando descobriu que o milionário das manchetes, sempre envolvido em eventos, revistas e premiações, era solteiro, enxergou ali um atalho dourado para o topo. Aproximou-se como quem não quer nada, por acaso no mesmo restaurante, comentou em posts, elogiou entrevistas e em pouco tempo já estava na mansão como namorada oficial, gravando stories discretos sem mostrar demais, mas sempre plantando sua imagem ao lado dele. Augusto, acostumado a ser desejado pelo que tinha, acreditou de verdade que dessa vez estava sendo amado pelo que era. E quanto mais ele se entregava, mais ela calculava os próximos passos. Dona Lourdes, mãe de Bianca, era daquelas mulheres que aprenderam a medir a vida em números. Quanto entra, quanto sai, quanto rende, quanto se perdeu. Tinha experimentado o gosto amargo da falência anos antes, quando a família virou motivo de deboche na cidade após um investimento fracassado. Desde então, jurou para si mesma que nunca mais passaria apertos, nem que para isso precisasse empurrar a filha na direção de um casamento estratégico. Quando percebeu que Bianca tinha atraído a atenção de um milionário arrogante, Lourdes não viu uma relação. Viu um projeto de recuperação financeira. Era ela quem cochichava no ouvido da filha. Finge que ama minha filha, o resto a gente resolve depois. Primeiro garante o sobrenome e a aliança, depois o dinheiro faz o serviço. O que ninguém ali imaginava é que por trás daquele plano havia um pedaço de passado sujo e cruel escondido a 7 chaves. Enquanto isso, caminhando silenciosa pelos corredores da mansão, estava Janaína, a faxineira que todo mundo via, mas quase ninguém enxergava de verdade. Jovem ainda, com seus 30 anos, encarava baldes, rodos e panos como ferramentas de sobrevivência.
mas por trás do uniforme azul carregava uma história cheia de cicatrizes e aprendizados. Tinha perdido oportunidades, engolido humilhações, criado coragem no improviso. E diferente de Augusto, que olhava de cima para baixo, ela aprendeu a observar de baixo para cima. Detalhes, sussurros, olhares atravessados, portas que se trancavam rápido demais, ligações feitas sempre no mesmo horário. Era ela quem recolhia copos, papéis amassados, lágrimas secas no banheiro social. E por mais que fosse tratada como apenas a faxineira, tinha algo que nenhum deles ali possuía: tempo e olhar atento. Foi esse olhar que começou a farejar que alguma coisa naquela noiva de comercial de perfume não fechava. O primeiro sinal veio numa tarde qualquer, quando Janaína entrou discretamente no escritório para limpar e viu, pela fresta da porta semiaberta, Bianca e Dona Lourdes discutindo baixinho, com as veias do pescoço saltando de raiva, bem diferente da imagem perfeita de redes sociais. "Você não pode simplesmente esquecer, mãe. Ele existe", sussurrou Bianca, com os olhos marejados. "Ele deixou de existir quando ficou pobre. Entenda isso. Agora o seu futuro está aqui, com esse herdeiro", rebateu Lourdes, fria, mexendo nas próprias unhas como se falasse de um móvel velho. Quando perceberam um barulho no corredor, mudaram de assunto na hora e saíram como se nada tivesse acontecido, deixando Janaína com o coração acelerado e um pensamento martelando na cabeça. Que homem é esse que deixou de existir? Ela ainda não sabia, mas aquele pequeno diálogo seria a primeira peça de um quebra-cabeça macabro que, quando montado, faria o chão de todos naquela mansão simplesmente desaparecer. E o jeito que essa verdade ia explodir, ninguém ali estava preparado. Janaína continuou trabalhando em silêncio, observando cada detalhe como quem monta um quebra-cabeça com peças espalhadas pelo chão. A mansão estava mais movimentada do que nunca por causa dos preparativos do casamento, mas, curiosamente, Bianca parecia cada vez mais nervosa. Não era aquele nervosismo de noiva ansiosa. Era a tensão de quem teme ser descoberta. A faxineira percebeu isso no jeito da influenciadora checar o celular compulsivamente, sempre com um sobressalto quando a tela acendia. Certa manhã, ao passar pelo corredor, ouviu Bianca dizendo ao telefone: "Eu disse para não ligar. Você quer acabar com tudo?" Quando Janaína apareceu ao final da curva, Bianca desligou imediatamente, escondeu o aparelho e forçou um sorriso desconfortável. "Bom dia", disse sem olhar nos olhos, caminhando rápido como quem foge de um fantasma. Janaína não respondeu. Apenas continuou polindo o vaso de prata, percebendo que aquela mentira tinha cheiro forte, daqueles que impregnam o ar. Só que Bianca não imaginava que a invisível da casa estava começando a juntar provas suficientes para desmontar qualquer história bonita que ela tentasse criar. Augusto, por outro lado, estava cada vez mais insuportável. Passava pela casa distribuindo ordens, como se tivesse esquecido que ali moravam seres humanos, não robôs programados para obedecer. "Janaína, esse chão tá escorregadio. Quer que eu quebre a perna antes do casamento?" gritou, mesmo sabendo que ela tinha acabado de terminar a limpeza. A mulher abaixou a cabeça, mordendo a própria língua para não responder. Mas o que mais doía não era o tom de voz, era o desdém no olhar, como se ela fosse parte da mobília. Em outra ocasião, ele a viu passando próximo à sala principal e comentou com um dos amigos: "Preciso trocar essa equipe, gente pobre não sabe trabalhar direito." Janaína ouviu cada palavra. Sentiu o estômago embrulhar, mas permaneceu firme. Sabia que reagir ali seria inútil, porque Augusto só reconhecia poder, não dignidade. Mesmo assim, ela mal sabia que aquele homem arrogante, tão blindado pelo próprio ego, seria um dos que mais se chocariam quando a verdade viesse à tona. E a verdade viria como um terremoto. A convivência entre Bianca e Dona Lourdes também começou a escapar do controle. Na frente de Augusto e dos convidados que frequentavam a casa,
Mãe e filha agiam como duas damas refinadas, educadas, elegantes, quase uma propaganda de perfume de luxo. Mas nos bastidores, quando Janaína circulava com seu balde e sua flanela, via o veneno escorrendo. Você precisa controlar melhor suas emoções, sussurrava Lourdes com um aperto firme no braço da filha, como se quisesse moldá-la à força. Se aquele lar, se aquela situação aparecer do nada, tudo vai por água abaixo. Bianca respirava fundo, tentava manter a pose, mas seus olhos denunciavam medo. E quando viam Janaína por perto, mudavam de assunto na hora, como se a faxineira fosse incapaz de perceber que estavam escondendo algo sério. O problema é que, diferente do que Lourdes acreditava, a mulher que carregava a vassoura sabia reconhecer quando alguém mentia. E ali, naquela mansão, a mentira era tão grande que parecia ocupar espaço físico, como um quarto trancado que ninguém tinha permissão de abrir. Certo dia, durante uma arrumação de rotina no lavabo social, Janaína ouviu passos apressados. E logo depois, a voz alterada de Bianca vindo do corredor. "Você prometeu que ele ficaria quieto. Prometeu!" gritava ela ao telefone. O tom era desesperado, não fingido. Janaína se aproximou silenciosamente, abrindo a porta do lavabo só o suficiente para escutar melhor. E foi aí que ouviu algo que fez sua pele arrepiar. "Se ele aparecer aqui, se alguém descobrir que eu ainda sou casada, tudo acaba. Não quero nem imaginar o escândalo." A frase entrou no peito da faxineira como um trovão silencioso. Casada? Bianca? Mas com quem? Por quê? Com o coração acelerado, Janaína fechou a porta devagar, tentando processar o que ouvira. Aquilo explicava muita coisa, e ao mesmo tempo abria um buraco ainda maior no mistério. Porque ninguém escondia um marido vivo, a não ser que esse marido fosse exatamente a ameaça que poderia destruir a imagem perfeita que Bianca tanto cultivava. Nos dias seguintes, Janaína percebeu que Lourdes vasculhava a casa com mais frequência que o normal. A mãe da noiva fingia supervisionar detalhes do casamento, mas na verdade parecia estar checando se algo havia sumido, principalmente papéis. Em certo momento, ao entrar na biblioteca para tirar poeira, Janaína viu Lourdes revirando gavetas, abrindo pastas, tirando fotos de documentos. Quando percebeu a faxineira à porta, Lourdes sorriu falsamente e disse: "Só olhando coisas do casamento, querida." Mas seu olhar denunciava pânico. Foi também nessa semana que Janaína encontrou, no lixo do quarto de hóspedes, uma carta rasgada em pedaços grandes demais para esconder o conteúdo. Um nome repetido 3 vezes. Um endereço. Uma anotação escrita à mão. "Ele está piorando. Temos que agir antes que descubram." Aquilo queimou as mãos da faxineira. E se esse ele fosse o marido escondido? As peças se aproximavam, mas o quadro final ainda era pior do que ela imaginava. Enquanto tudo isso acontecia nos bastidores, Augusto seguia cego em seu próprio pedestal, completamente apaixonado e incapaz de perceber a tempestade que se formava sobre a própria cabeça. Embriagado pelo ego, pela sensação de ser desejado, pela ideia de finalmente ter encontrado uma mulher à altura do seu status, ele ignorava discussões, olhares nervosos, telefonemas escondidos. Para ele, tudo tinha uma explicação simples. Bianca está estressada por causa do casamento. A verdade, porém, era outra. E Janaína sabia que aquele homem arrogante estava prestes a cair do cavalo de forma tão violenta que a queda ecoaria por toda a cidade. Porque o que estava escondido naquela história não era apenas um segredo, era uma vida inteira descartada como lixo. E quando a máscara começasse a cair, ninguém sairia ileso. O pior ainda nem tinha começado. Janaína começou a notar que a casa tinha ruídos que não eram apenas de portas, passos ou vozes. Eram ruídos de consciência pesada, de gente que teme ser descoberta, de segredos tentando escapar pelas frestas.
Nos dias seguintes à descoberta da carta no lixo, a faxineira passou a caminhar pelos corredores com ainda mais silêncio do que de costume, como quem anda numa mina prestes a explodir. E explodir era exatamente o que parecia prestes a acontecer, porque Bianca e Dona Lourdes viviam em discussões abafadas que só quem tinha ouvido treinado conseguia perceber. "Ele não pode aparecer agora, mãe. Pelo amor de Deus", dizia Bianca, trancada no closet, enquanto a mãe respondia: "Pare de drama, sua menina mimada. Você sabe muito bem o que está em jogo." Mas o que realmente deixava Janaína com a pulga atrás da orelha era o fato de que, após essas brigas, Bianca saía sempre com os olhos inchados, mas ainda assim posava para fotos com Augusto como se estivesse vivendo o romance perfeito. Já Lourdes, sempre arrogante, deixava escapar frases agressivas como: "Se esse casamento der errado, não me venha chorando." Cada detalhe, cada expressão, cada silêncio, tudo ali gritava que havia uma história sombria correndo por debaixo dos tapetes persas que decoravam a mansão. E quanto mais Janaína observava, mais sentia o peso de algo grande demais para ser ignorado. Algo que parecia pulsar dentro daquelas paredes como um coração doente prestes a parar. Augusto, completamente cego de amor próprio e da vaidade que o consumia, se recusava a notar qualquer fissura na fachada da noiva perfeita. Aliás, quanto mais estranho o comportamento de Bianca ficava, mais ele a defendia, como se estivesse disposto a lutar contra o óbvio apenas para manter a narrativa que criara na própria cabeça. Uma noite, durante um jantar importante com investidores, Bianca desapareceu da mesa por quase 20 minutos e, quando voltou, estava pálida como vela. "Tudo bem, meu amor?" perguntou Augusto diante de todos. Ela forçou um sorriso, dizendo que tinha passado mal com o perfume forte da sala, mas Janaína, que estava limpando discretamente uma bandeja caída na cozinha, viu quando Bianca encostou na parede, respirando fundo, como quem tinha acabado de ouvir notícias devastadoras ao telefone. E mais, a faxineira percebeu marcas escuras no pulso da influenciadora, como se alguém tivesse apertado com força. Augusto, sempre distraído com seu ego e seus negócios, não viu nada disso. Preferia acreditar que o universo estava conspirando para que aquele casamento fosse perfeito, mesmo que fosse preciso enterrar a verdade em um buraco fundo. E era exatamente esse buraco que começava a engolir tudo ao redor. Enquanto isso, os funcionários da mansão estavam cada vez mais tensos. Lúcia, a cozinheira, comentou baixinho com Janaína que havia visto Dona Lourdes entrando escondida no depósito antigo, aquele que ninguém usava há meses. "Ela saiu pálida, menina. Parecia que tinha visto um fantasma", contou. Já Paulo, o motorista, disse que uma vez ouviu Bianca gritando ao telefone no carro, afirmando: "Eu já disse que não posso levar ele para casa. Não posso, entende? Se Augusto descobre, eu morro." Mas o que mais deixou Janaína alerta foi quando encontrou o álbum de fotos de Bianca, aquele que a noiva deixava aberto na sala, cheio de registros perfeitos de viagens e cafés, com uma página arrancada. O corte era recente e mal feito. Alguém tinha removido uma foto com pressa. E naquela mesma noite, ao esvaziar o lixo do banheiro da suíte de hóspedes, a faxineira encontrou pequenos pedaços de fotografia molhados, já borrados, mas ainda reconhecia a silhueta de uma pessoa sentada numa cadeira de rodas. O impacto daquela imagem fez seu estômago revirar. Se Bianca escondia um passado desse tipo, a pergunta era: até onde iria para manter isso enterrado? Para complicar ainda mais, Augusto começou a descontar sua frustração profissional na equipe, já que um de seus maiores negócios estava enfrentando problemas. Em vez de resolver, ele andava pelos corredores gritando ordens, chutando portas sem motivo, exigindo perfeição até na posição das almofadas da sala. Janaína virou alvo fácil. "Se você não consegue limpar direito, peça demissão",
bradou ele um dia, após escorregar em uma gota de cera que nem estava no chão minutos antes. No fundo, ele não estava irritado com a limpeza, estava irritado com a sensação incômoda de que algo fugia ao seu controle, e isso o deixava desesperado. Bianca, vendo o noivo à beira de um ataque, usava a situação para manipular emocionalmente o milionário. Amor, eles não entendem sua importância. Você é forte, é admirado. Sussurrava no ouvido dele como se alimentasse o ego do homem para manter sua própria segurança. Mas mal sabia Augusto que, ao proteger aquela mulher, estava colocando não só sua fortuna em risco, mas também sua reputação e, acima de tudo, sua sanidade. Dona Lourdes, por sua vez, começou a ter atitudes cada vez mais suspeitas. Pegava o carro emprestado com frequência, saía por horas e voltava tensa, com cheiro de desinfetante forte nas roupas, algo totalmente incompatível com os lugares que dizia frequentar. Em uma dessas saídas, Janaína conseguiu ouvir parte de uma conversa atrás da porta da cozinha. Ele está cada vez pior, Lourdes. Isso vai dar problema, disse uma voz masculina ao telefone. A mãe de Bianca respondeu com frieza. Problema maior é ele aparecer na porta da igreja no dia do casamento. Mantenha ele longe, ouviu? Quando percebeu a presença da faxineira entrando para buscar pratos sujos, Lourdes encerrou a ligação imediatamente e vestiu um sorriso artificial, daqueles que não chegam aos olhos. Mas a máscara já estava descolando, e a cada esforço para manter os segredos escondidos, mais evidências Janaína encontrava. Como se o destino a empurrasse para o papel de guardiã de uma verdade que ninguém mais ali teria coragem de enfrentar. Mesmo com todas essas pistas, o que realmente começou a preocupar Janaína foi perceber que Bianca parecia viver em constante pânico, sempre olhando por cima do ombro, sempre verificando janelas, sempre tensa com o próprio reflexo no espelho. Uma noite, enquanto a faxineira recolhia roupas no closet, encontrou uma chave escondida dentro de um sapato de salto, uma chave velha de ferro com um número riscado, 37. Quando mostrou discretamente a Paulo, o motorista, ele empalideceu. Isso é chave de abrigo clandestino, daqueles que foram fechados pela prefeitura anos atrás. O coração de Janaína gelou. Se havia alguém escondido num lugar assim, aquele segredo não era apenas vergonhoso, era criminoso. E alguém estava lutando desesperadamente para impedir que a verdade voltasse à tona. Meu Deus, o que essa gente aprontou? Murmurou a faxineira, sentindo que a resposta seria muito mais sombria do que qualquer coisa que tivesse imaginado. E ainda assim, o pior ainda estava por vir. Janaína não dormiu naquela noite. Ficou sentada na beirada da cama simples que tinha no quartinho dos fundos, segurando a chave antiga com o número 37, sentindo que aquele pequeno pedaço de metal era muito mais do que um objeto esquecido. Era a porta de entrada para um mundo de mentiras que Bianca e Dona Lourdes tentavam manter enterradas a qualquer custo. Enquanto virava a chave entre os dedos, lembrava das discussões sussurradas, da irritação constante da noiva, dos olhos vermelhos, do nervosismo incontrolável, das saídas repentinas e do medo estampado no rosto toda vez que o celular tocava. Quanto mais pensava, mais percebia que havia algo profundamente errado naquela história. Uma noiva prestes a se casar deveria estar radiante, ansiosa, emocionada, não com o olhar de quem teme o próprio passado batendo à porta. Janaína sentiu um aperto no peito que não conseguia explicar, como se algo dentro dela avisasse que, se não agisse rápido, alguém pagaria um preço alto demais. E foi com esse incômodo, queimando no peito, que tomou uma decisão. Iria atrás da verdade, mesmo que fosse perigoso. Afinal, ela sempre viveu nos cantos mais escuros da vida. Enfrentar mais um não mudaria nada, ou mudaria tudo. Mas ela ainda não fazia ideia do que realmente encontraria quando abrisse aquela porta proibida. Na manhã seguinte, fingiu sua rotina normal. Mas por dentro, seu coração parecia uma panela de pressão prestes a explodir.
Bianca e Lourdes estavam especialmente tensas, como se pressentissem algo no ar. "Mãe, você trancou tudo certinho ontem?" perguntou a noiva com a voz trêmula. "Claro que sim. Aquele lugar ninguém encontra", respondeu Lourdes, mas sua pupila dilatada e o tremor nas mãos denunciavam o contrário. Janaína absorveu cada palavra, sentindo o peso daquelas duas mulheres tentando desesperadamente segurar uma mentira que já escorria pelos cantos. Enquanto limpava o corredor principal, ouviu Bianca dizer ao telefone: "Se ele tentar fugir de novo, me avise na hora. Não quero surpresas, entendeu?" Fugir? A quem ela se referia? A cada frase solta, a cada gesto tenso, a cada olhar assustado, o quebra-cabeça ganhava uma forma horrível, uma forma que envolvia alguém sendo mantido longe do mundo. Alguém que Bianca queria esconder como quem esconde um pecado mortal. Janaína engoliu seco, percebendo que aquilo ia muito além de manipulação ou mentira. Ali tinha cheiro de abandono, de crueldade, de desespero humano. E quanto mais ela se aproximava da verdade, mais perigoso ficava respirar dentro daquela mansão. Foi Paulo, o motorista, quem, sem querer, lhe deu a última peça que faltava para confirmar que o segredo era grande demais. Durante uma conversa rápida na garagem, Janaína mencionou a chave misteriosa e o número 37. Quando o motorista ouviu, deixou cair as chaves do carro como se tivesse levado um choque elétrico. "Janaína, você precisa tomar cuidado. Esse número é de um abrigo clandestino de longa permanência, daqueles que ninguém quer ser visto entrando." O coração da faxineira bateu tão forte que parecia querer fugir do peito. "Quem fica lá?" perguntou, quase sem voz. Paulo olhou para os lados, certificando-se de que ninguém escutava. "Dizem que tem gente abandonada por familiares, gente doente, gente que perdeu tudo." Mas antes que pudesse continuar, Dona Lourdes surgiu atrás deles, com os olhos semicerrados e tom de ameaça disfarçada. "Janaína, vá limpar o salão, e rápido!" Paulo se calou na hora. A mãe da noiva virou-se e foi embora, mas a expressão dela deixava claro. Ela sabia que a faxineira estava chegando perto demais da ferida. Janaína respirou fundo. Se antes ela desconfiava, agora tinha certeza. E o que estava escondido naquele lugar era tão grave que poderia destruir famílias inteiras. Naquela tarde, enquanto a mansão fervilhava com preparativos para o grande casamento, Janaína percebeu que Bianca desaparecera por algumas horas. Aproveitando o vazio temporário, a faxineira entrou discretamente na suíte da noiva. A princípio, tudo parecia perfeito demais. Flores, vestidos, maquiagens caras. Mas basta olhar debaixo da superfície para encontrar a sujeira. E ela encontrou. Dentro da gaveta da penteadeira, envolto em um envelope amarelado, havia um documento dobrado 3 vezes. Uma certidão de casamento. Bianca já era casada. Janaína sentiu um tremor percorrer sua coluna enquanto lia o nome do marido. Henrique Duarte, 29 anos. Mas no canto inferior, rabiscado à caneta, havia uma anotação. Internado, caso crítico, nível 37. A mente da faxineira girou, tentando conectar tudo. O abrigo clandestino, o medo de Bianca, a frieza de Dona Lourdes, o homem que não podia aparecer. Aquilo não era apenas um segredo. Era uma vida inteira apagada para que Bianca pudesse viver outra. Uma vida jogada às sombras como se fosse descartável. Janaína levou a mão à boca para não gritar. Era a prova que faltava. Mas a revelação estava longe de ser a mais chocante. Mesmo abalada, ela sabia que não podia agir no impulso. Precisava ver com os próprios olhos. Então, quando a noite caiu, saiu discretamente pela porta dos fundos com a chave escondida no bolso. O endereço anotado no documento levou-a até uma construção afastada da cidade. Um prédio velho, com tinta descascando e cheiro de abandono. Quando encaixou a chave no cadeado do portão, suas mãos tremiam. O barulho metálico ecoou como um grito no silêncio. Lá dentro, corredores mal iluminados revelavam portas numeradas.
Cada porta parecia carregar histórias de dor, mas Janaína estava ali por uma específica, 37. Quando abriu, o ar quente e abafado saiu como um suspiro preso. Ali, sentado numa cadeira simples, pele extremamente fina, rosto vermelho pelo esforço de respirar, olhos fundos e cheios de tristeza, estava Henrique. Não o marido perfeito que um dia Bianca exibiu nas redes, mas um homem jovem, abandonado, debilitado, quebrado física e emocionalmente. Ele ergueu os olhos e sussurrou: "Você veio me buscar?" Aquilo perfurou o coração da faxineira. Mas o que Henrique contou a seguir tornaria a verdade ainda mais cruel. Henrique demorou alguns minutos para reunir forças para falar. Mas quando começou, as palavras vieram como um desabafo sufocado por anos. Ele contou que após o acidente que o deixou paraplégico e sem condições financeiras, Bianca e Dona Lourdes simplesmente o descartaram, dizendo que ele seria um peso na vida da filha. A mãe de Bianca providenciou sua internação naquele abrigo clandestino, pagando para que ele fosse mantido longe da sociedade. Ela disse que eu destruía a imagem dela, que atrapalhava a carreira, que ninguém merece conviver com fracassados, murmurou Henrique com lágrimas que escorriam devagar. Janaína fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva, dor e indignação. Bianca não apenas abandonara um homem que deveria amar, ela o apagou. Ela o escondeu como se fosse uma mancha na própria vida. E agora estava prestes a se casar com Augusto, enquanto Henrique era deixado para morrer num lugar esquecido. A faxineira segurou o rosto dele, prometendo: "Eu não vou deixar isso continuar, nem que seja a última coisa que eu faça." E naquele instante, o destino da mansão inteira mudou, porque Janaína decidiu agir. Janaína saiu do abrigo naquela noite com as pernas bambas e o coração em frangalhos, mas com uma decisão tomada. Não ia deixar Henrique apodrecer naquele lugar enquanto Bianca posava de princesa em contagem regressiva para o altar. No caminho de volta, o vento batendo no rosto parecia misturado com a voz dele repetindo: "Ela fingiu que eu tinha morrido para viver outra vida." Aquilo martelava na cabeça da faxineira como um tambor de guerra. Quando chegou na mansão, todo mundo já dormia, menos ela. Passou o resto da madrugada sentada na cozinha, encarando a parede, fazendo planos que pareciam loucura, mas que eram a única forma de justiça que conhecia. "Se eu contar tudo assim, do nada, ninguém vai acreditar em mim", pensava, lembrando das vezes em que foi chamada de exagerada só por tentar avisar de alguma coisa. Então decidiu. Não bastava falar, ela teria que mostrar. Mostrar com os olhos, com o corpo, com a presença daquele rapaz destruído emocionalmente, mas ainda vivo. Era arriscado? Era. Podia perder o emprego? Podia. Mas naquele ponto ela sabia que perder o emprego era pequeno demais perto do que aquele segredo significava. No dia seguinte, fingiu normalidade. Limpou a casa, organizou flores, ouviu ordens atravessadas de Augusto, caras feias de Lourdes, suspiros nervosos de Bianca. Por dentro, porém, estava longe de estar calma. Sentia como se estivesse caminhando num campo minado, sabendo que a qualquer momento podia pisar em algo que explodiria antes da hora. Bianca parecia mais agitada do que nunca, andando de um lado para o outro com o celular colado na mão, abrindo e fechando aplicativos, apagando mensagens, ligando e desligando antes mesmo de chamarem. "Você tá estranha, filha", comentou Lourdes meio irritada. "Estranha é a vida que você me enfiou, mãe", respondeu a noiva, sem perceber que Janaína ouvia tudo enquanto colocava guardanapos na mesa. A faxineira engoliu a vontade de perguntar: "E ele, lembra dele?" Mas se segurou. Ainda não era o momento. Precisava que tudo acontecesse no dia certo, na hora certa, no lugar certo, diante de todos, sem chance de fuga, sem desculpas, sem story bem produzido para distorcer a verdade. E esse dia estava chegando mais rápido do que qualquer um ali imaginava.
À medida que a data do casamento se aproximava, a mansão parecia um formigueiro prestes a entrar em chamas. Convidados importantes mandavam mensagens confirmando presença. Fornecedores entravam e saíam carregando caixas, flores, tecidos. Augusto sorria para as câmeras quando algum jornalista ligava, se gabando do casamento do ano, como se aquilo fosse mais um troféu para a coleção. Ela me faz bem, me acalma, me entende, ele dizia, repetindo um texto decorado, sem notar que, ao fundo, Bianca revirava os olhos com impaciência quando ele virava as costas. Em uma tarde, enquanto experimentava o vestido pela última vez, Bianca reclamou em voz alta: "Esse tecido me pinica, essa igreja é cafona, essa gente é brega, mas pelo menos depois eu viro notícia." Dona Lourdes riu, ajeitando o véu da filha. Notícia e rica, do jeitinho que sempre sonhou. Do lado de fora da porta, com o pano de chão na mão, Janaína sentiu vontade de arrancar aquele véu e mostrar quem Bianca era de verdade. Mas o plano ainda estava sendo cozinhado no fogo baixo da estratégia. Ela sabia. Justiça feita com raiva e pressa pode virar apenas mais confusão. Justiça feita na hora certa vira história que ninguém esquece. Numa noite anterior ao casamento, Janaína voltou ao abrigo clandestino, dessa vez com o coração decidido e uma mochila nas costas. Levou roupas limpas, um casaco mais quente e um pouco de comida decente para Henrique, que parecia um pouco mais vivo só por saber que alguém lá fora ainda se importava com ele. "Por que você está fazendo isso por mim?" ele perguntou, a voz fraca, mas curiosa. "Porque eu já vi gente demais ser tratada como lixo nessa vida. E você não é lixo", respondeu ela com os olhos marejados. Contou em partes o que estava acontecendo. A mansão, o casamento, a noiva de vestido branco que fingia ser solteira, o milionário arrogante que acreditava estar comprando um conto de fadas. Quando mencionou o nome de Augusto, Henrique fechou os olhos, como se sentisse a dor futura daquele homem traído. "Ele não merece isso, por mais rico e arrogante que seja", murmurou. Foi ali que Janaína teve certeza de duas coisas. Primeiro, precisava tirar Henrique daquele lugar. Segundo, o único palco possível para a verdade era a cerimônia. "Você consegue ir?" perguntou. Ele respirou fundo e respondeu: "Se for para acabar com essa farsa, eu dou um jeito de ir, nem que seja nos seus braços." Veio então a manhã do casamento, com o sol brilhando alto como se estivesse iluminando uma novela, sem saber que o roteiro ali era bem mais sombrio do que festivo. A mansão virou um desfile de carros caros, estilistas, maquiadores, fotógrafos. Bianca posava em cada canto, virando o rosto para o melhor lado, treinando sorrisos no espelho. "Hoje é o meu dia", repetia, mais para si mesma do que para os outros, como um mantra de autoproteção. Augusto, com o terno impecável, andava pelo corredor distribuindo abraços calculados, cumprindo papéis, sorrindo para quem importava e ignorando quem sempre esteve ali. Janaína circulava com uma bandeja nas mãos, mas, na verdade, o que carregava era um segredo prestes a explodir. Já tinha combinado com Paulo, em sussurros rápidos na garagem, de buscar Henrique no abrigo pouco antes da cerimônia. O motorista tremeu de medo, mas aceitou ajudar quando ouviu toda a história. "Isso é crime, Janaína. O que fizeram com esse rapaz é crime", disse, com os olhos marejados. A faxineira apenas respondeu: "Pior crime é continuar fingindo que ele não existe." Enquanto Bianca tirava fotos com o buquê, sem saber de nada, o relógio caminhava em direção ao momento em que o passado dela iria atravessar a porta como um fantasma de carne e osso. Quando a igreja começou a encher, os convidados comentavam sobre o luxo, as flores, o vestido, o buffet, a música, como se tudo ali fosse perfeito. Ninguém fazia ideia da bomba relógio emocional que estava rodando nos bastidores. Bianca caminhou até o altar com um sorriso tão treinado que parecia colado no rosto, enquanto Augusto a observava como se estivesse vendo um milagre personalizado.
O padre abriu o livro, iniciou a cerimônia, falou de amor, de união, de verdade, ironicamente usando palavras que Bianca pisoteava sem dó. E foi justamente no momento em que ele disse a frase clássica: "Se alguém aqui tem algo contra esta união, que fale agora", que as portas da igreja se abriram com força. O som ecoou pelo salão, fazendo todos virarem ao mesmo tempo. Lá estava Janaína, ofegante, suada, mas firme, carregando nos braços um corpo extremamente magro, debilitado, o rosto vermelho pelo esforço. Henrique, o marido esquecido, reaparecendo como um capítulo que alguém tentou arrancar do livro. O buquê escorregou das mãos de Bianca. Augusto empalideceu. O padre arregalou os olhos e Janaína, com a voz embargada, se preparou para dizer a frase que mudaria tudo. O que sairia da boca dela naquele segundo, ninguém ali estava preparado para ouvir. O silêncio que tomou conta da igreja após a entrada de Janaína e Henrique parecia uma entidade viva, pesada, sufocante, como se todo o ar tivesse sido retirado do ambiente. Bianca não conseguia se mover. Seu corpo tremia, o rosto perdia a cor e seus olhos iam da faxineira ao marido debilitado, como quem vê um fantasma da própria consciência voltando para acertar contas. Dona Lourdes foi a primeira a reagir, avançando alguns passos e gritando: "Isso é loucura! Isso é mentira! Esse rapaz não pertence a esta cerimônia!" Mas sua voz soou frágil, descompassada, denunciando a culpa que tentava esconder. Janaína respirou fundo, sentindo o peso do corpo fraco em seus braços, e deu um passo à frente. Esse é Henrique Duarte, o verdadeiro marido dela. Abandonado, escondido, apagado como se fosse um objeto quebrado. O padre deixou o livro cair. Os convidados murmuravam, alguns chocados, outros indignados, outros horrorizados pela crueldade revelada. Augusto, antes tão arrogante, encarava a cena como quem vê o próprio mundo ruir diante dos olhos. "Bianca, isso é verdade?" perguntou, a voz falhando. Ela tentou falar, mas nenhum som saiu. A máscara perfeita que usou por meses se desintegrou ali, diante de todos. E a cada segundo que passava, ela se via mais pequena, mais exposta, mais indefesa perante a verdade que tentou enterrar a qualquer custo. Mas o que viria em seguida tornaria aquele escândalo ainda mais devastador. Henrique tentou erguer a cabeça, encarando Bianca com uma força que não vinha do corpo debilitado, mas de um coração que finalmente encontrava a chance de ser ouvido. "Você disse que me amava, disse que ficaria ao meu lado, e no primeiro obstáculo me trancou longe do mundo, como se eu fosse um peso, um erro, uma vergonha." A voz dele falhava, mas cada palavra cortava o ar como lâmina. Bianca recuou um passo, levando a mão ao peito, tentando formar uma frase que justificasse o injustificável. Eu precisava seguir minha vida. Você... Mas ela percebeu, naquele instante, que não existia desculpa capaz de apagar o que tinha feito. Dona Lourdes tentou intervir apontando para Janaína. "Isso é a armação dessa empregadinha. Ela sempre teve inveja da nossa família." Mas dessa vez, os convidados não engoliram. Alguns começaram a vaiar, outros a confrontar verbalmente, e a igreja virou um redemoinho de indignação. Janaína segurou Henrique com cuidado, sentindo o quanto ele tremia, e respondeu firme: "Ninguém precisa inventar nada. As mentiras de vocês falam sozinhas." Era a primeira vez que ela falava tão alto na vida. E o impacto foi como um trovão no coração de Augusto, que finalmente entendeu. Tudo aquilo que ele defendia cegamente era apenas um teatro cruel baseado em aparências. E naquele momento, o homem arrogante começou a desmoronar, para renascer de um jeito que ninguém esperava. Augusto caiu de joelhos no meio do corredor, como se seu corpo não suportasse a revelação. Passou as mãos no rosto, repetindo para si mesmo: "Meu Deus, o que eu fiz? O que eu trouxe para dentro da minha casa?" Seus olhos encontraram os de Janaína, e pela primeira vez não havia soberba ali. Havia dor, havia culpa, havia humanidade.
Ele se levantou devagar e caminhou até Henrique, tocando seu ombro com cuidado. Me perdoe por ter sido tão cego, tão tolo, tão apaixonado pela imagem que ela criou. O rapaz tentou sorrir, mas o esforço o deixou ofegante. O padre, ainda chocado, fechou o livro com força, dizendo: esta cerimônia está encerrada. Este casamento não pode continuar. Bianca gritou imediatamente: você não pode fazer isso, você não tem esse direito. Mas sua voz tremia, sem força, sem controle. Augusto a encarou como quem vê um estranho. Você destruiu uma vida inteira, destruiu um homem que te amava e destruiu quem eu era também. As palavras pesaram no ar e, pela primeira vez, Bianca pareceu realmente perceber que tudo tinha acabado. Enquanto isso, Janaína segurava Henrique com mais firmeza, sabendo que a cena ainda não estava no fim, porque naquele momento a verdade ainda estava apenas começando a se espalhar. Mas o que Augusto faria em seguida surpreendeu até mesmo a faxineira. Dona Lourdes, percebendo que tudo estava perdido, tentou fugir pela lateral da igreja, empurrando convidados, derrubando arranjos, tropeçando no vestido de alguém. Mas Augusto interceptou-a com um gesto que ninguém esperava ver daquele homem antes tão arrogante. A senhora não vai a lugar nenhum. Vai responder por tudo o que fez. Lourdes tentou manter a altivez, mas sua voz saiu trêmula. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Quis proteger minha filha. Augusto bateu na mesa de apoio ao lado do altar, fazendo todos se calarem. Proteger? Abandonar um homem paraplégico para morrer escondido? Chama isso de proteger? As palavras ecoaram pela igreja como uma sentença. Bianca caiu sentada no chão, chorando não por arrependimento, mas por ver sua vida planejada ruindo como um castelo de cartas. Janaína aproximou-se com Henrique ainda nos braços, e pela primeira vez, Augusto olhou para a faxineira como alguém que enxerga outro ser humano, não um objeto funcional. Foi você. Você salvou esse rapaz. Você descobriu tudo. Você teve a coragem que eu nunca tive. Janaína engoliu seco, sem saber o que responder. Era estranho ouvir elogios de quem passou anos a humilhando. Mas, naquele instante, algo dentro dela entendeu que aquele homem estava mudando, e mudando de verdade. E essa mudança ainda teria uma consequência inesperada. A ambulância chegou minutos depois, chamada por Paulo, o motorista, que também apareceu na porta da igreja, com lágrimas nos olhos, ao ver Henrique vivo e sendo finalmente resgatado da escuridão. Os paramédicos o colocaram na maca com cuidado, enquanto Bianca tentava se aproximar. Henrique, me perdoa. Eu estava assustada. Eu só queria uma chance. Mas ele virou o rosto com a pouca força que tinha. Você não queria uma chance. Queria uma vitrine. Foi a frase mais dura e mais verdadeira que ela ouviu na vida. Ela caiu de joelhos, mas ninguém se aproximou para consolá-la, nem a própria mãe. Os convidados, antes fascinados pelo glamour daquela união, agora se afastavam como quem se afasta de algo contaminado. E quando a ambulância saiu, levando Henrique para um hospital de verdade, Augusto ficou parado na porta da igreja, olhando para Janaína como se enxergasse um novo mundo. Você mudou tudo hoje, disse ele. Mudou minha vida, mudou a história dessa família. Janaína respirou fundo, sentindo pela primeira vez que alguém via seu valor. Não por pena, não por obrigação, mas porque ela fez o que ninguém ali teve coragem de fazer. E foi então que Augusto tomou a decisão mais inesperada de sua vida. No dia seguinte, a mansão estava silenciosa como um luto estranho. Bianca e Dona Lourdes deixaram o local escoltadas, enquanto os jornais estampavam a manchete: noiva escondia marido paraplágico em abrigo clandestino. Augusto caminhava pela casa como quem reaprende a viver. Ao encontrar Janaína na cozinha, limpa, serena, mas ainda carregando o cansaço emocional daquela tempestade, ele se aproximou com humildade inédita. Janaína, eu quero reparar o que fiz. Quero começar de novo. E quero que você assuma oficialmente o cargo de governanta da minha casa.
Quero alguém que tenha coração de verdade, alguém que eu possa confiar. A faxineira ficou imóvel, sem saber se tinha ouvido certo. Nunca imaginou que aquele homem que tantas vezes a destratou, um dia reconheceria seu valor. As lágrimas vieram silenciosas. Eu não sei nem o que dizer, seu Augusto. Ele sorriu pela primeira vez, sem arrogância. Diga só que aceita. Ela respirou fundo e respondeu: eu aceito. E naquele instante, a história teve seu renascimento, a ascensão da improvável heroína. O milionário aprendeu que poder sem humanidade é ruína. A noiva aprendeu que mentira não sustenta futuro. E Janaína aprendeu que até as pessoas invisíveis podem mudar o destino do mundo quando decidem levantar a voz. Porque no fim, a verdadeira força nunca vem de quem manda, mas de quem tem coragem. E aí, você teria a coragem que a Janaína teve? Porque no fim, não foi o milionário, nem a noiva, nem a mãe dela. Quem mudou tudo foi justamente quem eles menos valorizavam. Se essa história te emocionou, se te fez pensar ou até te deu raiva em algum momento, já clica no botão de curtir e comenta aí: eu fiquei até o fim. Isso ajuda demais o canal e mostra que você é daqueles que não fogem da verdade. E se quiser mais histórias fortes, cheias de reviravoltas como essa, já se inscreve e ativa o sininho, porque a próxima, olha, vai mexer com você ainda mais.